Êxodo capítulo 7, nós vamos ler até o verso 6. Êxodo capítulo 7, do verso 1 ao verso 6. Você achou aí na Bíblia? A palavra de Deus diz: então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que te deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Amém. Pai, a Tua palavra está diante de nós e há uma oportunidade de ouvirmos a Tua voz, e é o que mais nos interessa nesse momento. Ouvir a voz do Senhor falando ao nosso coração, trazendo entendimento, trazendo direção, livrando-nos de todo erro, de todo engano, ministrando a verdade, Pai, verdade que liberta. Por isso te pedimos em oração, fale conosco. Precisamos ouvir a Tua voz. Eu entrego a minha vida ao Senhor, eu peço graça e misericórdia, peço a unção do Teu Espírito para que Tua palavra seja ministrada assim, com poder de quebrar as barreiras de entendimento, as distrações, para que todos nós possamos dar ouvidos à Tua voz. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aqui está, irmãos, o texto que todos conhecem bem, o início da libertação do povo de Deus, do povo de Israel, do Egito, que estava ali prisioneiro, já faziam 400 anos, desta situação de escravidão. E eu creio que Deus não chamou um povo, não escolheu um povo para que ele seja escravo. Hoje nós, a igreja, somos povo de Deus. Você concorda com isso? Fomos escolhidos também pelo Senhor, como o próprio Senhor disse aos discípulos: não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês. Então, Deus também não nos chamou como povo de Deus para que a gente viva em escravidão. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que se o Filho te libertar, verdadeiramente você será livre. Então não é projeto de Deus que seus filhos sejam escravos. E o povo de Israel estava como escravo de Faraó naquele momento. Diz a Bíblia em Gálatas, no capítulo 5, vamos lá no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no primeiro versículo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Por que Paulo fala assim? Porque antes nós estávamos como escravos também. Agora escravos do pecado, mas Cristo nos libertou. A Bíblia chega a dizer que no pecado estávamos mortos. Então era uma escravidão completa. E fomos livres, libertos por Cristo. E Paulo então nos lembra, nos adverte: você foi liberto para a liberdade. Então permaneça firme para que você não volte ao estado de escravidão. Então o plano de Deus é a libertação do seu povo. E não que a gente viva debaixo da opressão do inimigo. Faraó, que também simboliza nesse texto uma figura do maligno, que nos mantinha aprisionados enquanto vivíamos na situação de escravidão do pecado. E a gente não vive, não foi livre por Deus para viver novamente sobre esse jugo de escravidão. Então, como eu disse para você, Faraó, nesse episódio aqui, ele representa muito bem o papel do inimigo, um símbolo do maligno, daquele que quer aprisionar, daquele que não quer permitir que a gente saia das suas garras, do estado de prisão em que a gente se encontrava, aquele que quer estar sempre dominando a nossa vida. Então, assim como o diabo faz hoje em dia, Faraó, naquele momento também, ele estava determinado a cumprir esse propósito de manter o seu povo debaixo de escravidão, o povo de Deus debaixo de escravidão. E as ameaças que ele faz
são as suas armas, para que a gente fique com medo. Então o dominador, ele domina pelo medo. Sempre foi assim ao longo da história. A melhor maneira de dominar as pessoas é pelo medo. Você faz com que elas sintam medo, então elas se submetem à escravidão, até porque a escravidão, de certa forma, as protege. Elas têm a sensação de que estão protegidas debaixo da escravidão. Mas não foi para isso que Cristo nos libertou. A Bíblia diz que Ele nos libertou para que a gente seja, de fato, livre e não venhamos novamente a nos submeter a esse jugo de escravidão. Mas Satanás continua com sua sedução sobre nós, com suas ameaças sobre a nossa vida, tentando nos manter eternamente aprisionados. A Bíblia diz no Novo Testamento, em 1 de Pedro, lá no final, também um versículo bem conhecido por todos nós, onde o apóstolo Pedro fala dessa realidade da batalha espiritual. Ele diz em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então a Bíblia diz que eu tenho que ser sóbrio. Eu fui liberto, eu estou livre, mas eu preciso permanecer firme, como diz Paulo às Gálatas, para que eu não me submeta de novo ao jugo de escravidão. E quem quer me escravizar? Satanás, o inimigo de Deus, que anda rondando a nossa vida, procurando uma brecha para devorar. Isso significa nos manter novamente sob o jugo da escravidão. Então eu não posso mais me submeter a isto. E ele tenta de todas as maneiras, e assim faz desde o início da humanidade. Foi assim no Éden, quando seduziu Eva e seu marido, para que cedessem à tentação e obedecessem, e então se tornassem prisioneiros dele. Mas outras vezes a Bíblia diz que ele se apresenta a nós não como uma serpente, da forma como foi com Eva, mas se apresenta como anjo de luz, como aquele que vem para seduzir, de maneira sutil nos enganar, com uma aparência boa. Eu lembro de Dalila em relação a Sansão. Como é que ela se apresenta ali? Como o diabo mais disfarçado de uma mulher bonita, não é? Para seduzi-lo e então minar as suas forças e o tornar prisioneiro, coisa que não foi o plano de Deus para a vida dele, não é o plano para a nossa vida. Então, nesse episódio em que Moisés é instruído por Deus para, juntamente com seu irmão, conduzirem a libertação do povo, era necessário, de alguma maneira, fazer isso com o consentimento, entre aspas, de Faraó, que era o dominador, que era aquele que tinha o povo debaixo de suas rédeas. Então, Moisés e Arão recebem a missão de Deus de dizer a Faraó que eles precisavam ir embora, que eles precisavam conquistar a sua liberdade. E ali, então, Faraó, ele não vai aceitar isso de bom grado, não vai permitir que isso tudo aconteça de forma tranquila. E a gente, então, conhece a história, que eu acredito que a maioria de nós já viu filme, tudo, que é a história das 10 pragas no Egito, A maneira como Deus, então, convenceu, entre aspas, a Faraó a permitir a saída do povo. Só que essas coisas não acontecem assim como talvez a gente leia na Bíblia ou veja num filme. As coisas se sucederam, Houve um período de tempo, alguns dias passaram, E muitas coisas foram acontecendo. E à medida que Faraó era confrontado, ele fazia uma proposta aos filhos de Israel. E essas propostas é que eu queria, essa manhã, refletir um pouquinho com você, porque o Faraó faz 4 propostas. Não sei, a gente me lembra daquele filme Propostas Indecentes. Você já viu esse filme? Parece um pouco com isso, irmãos. Há uma proposta indecente que Satanás faz através da vida de Faraó a Moisés, Arão e ao povo de Deus. E essas propostas indecentes continuam sendo feitas hoje em dia para a nossa vida. Então, a nossa atenção é fundamental para que a gente não caia nessas propostas, não ceda a estas propostas que vêm a nós, às vezes, como uma maneira de nos convencer a ceder aquilo que é a vontade do inimigo. Então, eu queria ver contigo essas propostas feitas por Faraó
ao povo de Deus e refletir sobre elas para que a gente tente identificar na nossa vida coisas que ainda hoje são propostas e que tentam, na verdade, nos aprisionar, ou melhor, nos manter prisioneiros de Satanás. Veja, primeira proposta em Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8, versículo número 25. Diz assim: chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. É a primeira proposta. Ele diz assim: tudo bem, vocês querem servir a Deus? Tudo bem, vocês querem essa liberdade de cultuar a Deus? Eu permito, desde que seja aqui mesmo, aqui nesta própria terra. Você vai servir a Deus, você vai adorar a Deus, tudo bem, mas vai fazer isso no Egito. Essa é uma proposta, parece sedutora, não é? Bom, a minha reivindicação está sendo atendida, mas tem um condicionante, tem que ser aonde eu quero. Eu quero controlar o seu culto, eu quero controlar a sua adoração. Nada semelhante ao regime comunista hoje em dia, né? Que permite igrejas, desde que elas se submetam ao Estado, desde que elas façam de acordo com as normas do Estado. Mas essa é a tônica da primeira proposta de Faraó ao povo de Deus. E o Egito, queridos, na Bíblia, ele sempre foi um símbolo do mundo, da opressão, um símbolo da escravidão. Há várias outras passagens ao longo do Antigo Testamento em que o Egito é mencionado como um símbolo de mundanização. Quando eu me aproximo do Egito, eu me aproximo do mundo. Quando eu me afasto do Egito, eu me aproximo de Deus. Há várias alusões a isso ao longo da Bíblia. Então, ficar no Egito é a mesma coisa que ficar no pecado. É a mesma coisa que ficar no mundo. A gente tem uma escolha. Ou a gente é de Deus, ou a gente é do mundo. Não dá para ser de Deus e do mundo ao mesmo tempo. A Bíblia deixa isso muito claro para todos nós. Mas a proposta indecente é tentadora, não é? Eu posso unir o útil ao agradável. Eu posso unir aqui os dois mundos. Então, agradar a Deus no Egito não funciona. Para que eu possa agradar a Deus, eu tenho que sair do mundo. E a Bíblia deixa isso muito claro. Não ameis ao mundo nem aquilo que o mundo oferece, ou seja, as suas concupiscências. Então, eu preciso fazer uma decisão. Estar em Cristo é decidir sair do mundo e estar com o Senhor. Não dá para conciliar as duas coisas, por mais tentador que isso seja possível. E hoje parece que as coisas estão até sendo propagadas dessa forma. Algumas igrejas parecem que até oferecem isso à pessoa. Não, você pode estar com Jesus, mas pode ficar também do mesmo jeito que você está nesse mundo. Você pode continuar da mesma forma, você não precisa mudar em nada. Para chegar a Jesus, você não precisa mudar em nada. Você pode vir do jeito que você estiver, mas depois que você encontrar com Jesus, é claro que você vai mudar. Porque o Espírito Santo convencerá você e ele promoverá a mudança na sua vida. Então, não dá para agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Veja, o apóstolo Tiago fala isso na sua epístola, eu quero abrir contigo, Tiago capítulo 4, no versículo também de número 4. Ele diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é o quê, irmãos? Inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, a proposta de servir a Deus no mundo mesmo não dá certo. É vida dupla. É apenas a religião nominal. E, infelizmente, nós estamos chegando a uma situação até parecida aqui no Brasil. Aqui a gente ainda tem uma maioria católica, não é verdade? E muitas pessoas hoje dizem assim: eu sou católico, mas não praticante. A gente já está chegando a um tempo que nós teremos alguém dizendo: eu sou evangélico, mas não praticante. Lá nos Estados Unidos isso já acontece. Todo mundo é evangélico, mas não praticante, não é? Por quê? Porque o mundo está entranhado. E essa proposta, então, muito tentadora, às vezes é aceita pelas pessoas. E aceitar essa proposta é um grande engano, porque antes de olhar para a oferta, Deus vê o coração do ofertante.
Então, adorar a Deus aqui no Egito mesmo é como compactuar com a possibilidade de ser de Deus e ser do mundo ao mesmo tempo. De estar em Cristo e estar no mundo da mesma forma, sem nenhuma mudança, sem nada se alterar na nossa vida. Veja, nós não vamos sair do mundo. Jesus mesmo quando orou pelos seus discípulos, ele na sua oração sacerdotal lá no Evangelho de João, ele disse assim, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Então a gente não sai do mundo fisicamente, a gente convive no mundo, mas nós não somos do mundo, não nos contaminamos com o mundo, e a nossa adoração não é no mundo, é na presença de Deus. Então perceba a oferta tentadora, mas indecente, feita por Satanás nesse episódio ao povo de Deus. E aí vem a segunda oferta, voltando lá ao livro de Êxodo, no capítulo número 8, no versículo 28. Ele diz, então, disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe, orai também por mim. Essa aqui é mais tentadora ainda, não é? Porque ele diz assim, olha, tudo bem, eu até permito que vocês saiam do Egito, mas não vai muito longe, tá? Fica por aqui no deserto. Não vai muito longe, senão você vai acabar esquecendo do Egito, né? Fica por aqui, aonde eu posso supervisionar, onde eu posso ficar de olho em vocês, tá? E aí ele, desaforadamente, ainda diz assim, orem por mim também. Olha aí, Faraó está se convertendo, né? O diabo está ficando bonzinho. Não é isso, irmãos? O diabo está ficando bonzinho, pedindo até oração, né? Ora por mim, que é muito legal isso aqui, né? E aí, essa é a proposta indecente, porque ele está propondo, na verdade, é um relacionamento amistoso com você. Ele não quer guerra contigo. Ele deixa você ir. Você pode até sair do Egito, desde que você não vá muito longe. Veja, Satanás não está muito preocupado com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer, com a maneira com que a gente vive ou não. Ele está preocupado em afastar a gente de Jesus. Ele pode afastar você de Jesus das mais diversas maneiras. Algumas pessoas ele afasta de Deus com a miséria. Ela está tão miserável que ela não quer saber de Deus. Outros ele afasta de Deus com a riqueza. Dá tanto dinheiro à pessoa que a pessoa também não quer mais saber de Deus. Veja, as estratégias malignas são muitas, desde que ele supervisione e cumpra o propósito. Ele afasta as pessoas de Deus com várias religiões. E alguns dizem, mas todos os caminhos levam a Deus, levam coisa nenhuma, irmãos. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único caminho que leva à salvação é Jesus, não há outro. Mas ele distrai as pessoas, e alguns ele faz de forma explícita, na magia negra, nas coisas ruins, se mostra mesmo como o diabo. E aí, então, ele afasta as pessoas de Cristo, as atraindo com essa aparência. Para outras, ele se mostra como um bonzinho, um anjo de luz, um espírita de mesa kardecista, né? Vamos orar um Pai Nosso, vamos orar por mim e tal, como disse Faraó, mas na verdade enganando da mesma maneira, para afastar a pessoa do caminho da salvação. Então, é um relacionamento amistoso que é proposto aqui. Veja, você sai do Egito, mas você não vai muito longe, você fica por perto, e essa é uma ideia também perniciosa, que é a ideia que nós temos que ser amigos do mundo para atrair o mundo, amar ao mundo e tomar a sua forma. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz que isso não é permitido, que essa não é a maneira de Deus ganhar o mundo. Então a sugestão é de que a igreja, se imitar o mundo, ela pode atrair o mundo para Deus. Então a igreja tenta imitar o mundo para ser aceita pelo mundo e então, a princípio, atrair as pessoas para Deus. Não. Quem vem à igreja porque a igreja é moderninha, ele não vem à igreja por causa de Deus. Ele vem à igreja por causa do que a igreja faz, não por causa de Deus. Quem vem à igreja porque a igreja se aproxima do mundo, porque é muito liberal, porque é muito bacana, não vem à igreja por causa de Deus. Vem à igreja porque nesta sabe que não será confrontado com seus pecados. Pode permanecer confortavelmente com o modo de vida que quiser,
que jamais isto será confrontado. Então, esta é a proposta segunda de Faraó, você ainda ficar por perto, mesmo que seja a pretexto de sacrificar a Deus, e talvez até fazer uma oração boa por Faraó. Então, amados, não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. A ilustração é como um barco. O barco está no mar, mas o mar não pode estar no barco. Quando o mar está no barco, o que acontece com o barco? É melhor o barco estar no mar, não é? Porque se o mar entrar no barco, o barco afunda. E é isso que tem acontecido em muitos lugares. A igreja algumas vezes tem afundado, porque tem cedido às mesmas propostas indecentes feitas lá por Satanás a Moisés e Arão. Porque Satanás não é criativo, ele é repetitivo. As mesmas tentações para Eva são as mesmas que ele faz para Jesus, são as mesmas que ele propõe através de Faraó, sempre com a mesma sutileza e agindo do mesmo jeito, mas sempre propondo algo para acabar com a gente. Porque a Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então, esse é o seu propósito. Aí vem mais uma proposta indecente, a terceira, Êxodo capítulo 10. E essa também muito indecente, por sinal. Êxodo capítulo 10, verso 11, diz assim: não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isto é o que pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. O que ele está dizendo agora? Vão os homens, vão os adultos. Podem ir, tá bom. Botaram até para fora Moisés e Arão. Tá legal, aceito a proposta, mas só os adultos. Isso quer dizer o quê? As crianças, elas ficam na minha mão. Os jovens, eles ficam na minha mão. As crianças ficam sob o meu domínio. Os adultos podem ir. Tá bom, já perdi vocês, mas eu quero ganhar as crianças. Alguma semelhança com o que acontece hoje? O que você acha? Algo parecido com o que a gente tem vivido hoje no mundo atual? O mesmo Faraó fazendo as mesmas propostas, e o pior de tudo, muitos de nós crentes aceitando isso. Aceitando passivamente a ideia de que eu cultuo a Deus porque eu sou adulto. Meu filho pode escolher, assim como ele pode escolher o sexo, assim como ele pode escolher o que ele quer fazer da sua vida. Porque eu escolho o que eu quero para minha. Essa é a proposta indecente que muita gente está aceitando e Satanás está rindo. É isso mesmo. Vai você para a igreja, deixa que eu fico tomando conta do seu filho aqui. Deixa que eu tomo conta dos seus jovens aqui. Pode ir você para a igreja. Vai lá adorar, levanta as mãos. Enquanto isso eu fico aqui divertindo seus filhos. Enquanto aqui eu fico dominando a cabeça de todos eles. Você acha que isso é um exagero da minha parte, meu irmão? Você acha que isso tem acontecido? Mas a quem tem sido feita essa proposta? A nós os adultos. Então cabe a nós os adultos determinar os limites. Cabe a nós os adultos ir contra a sociedade, ir contra o governo, ir contra toda a tirania que quer ser imposta contra nós. Cabe a nós os adultos deixar de ser paz e amor e deixar que façam o que quiserem com as nossas crianças. Vai chegar o tempo e não está muito longe. Já querem impor as vacinas, você está entendendo? Ou não? Está distraído, está achando bonitinho, tem que vacinar mesmo e tal. Querem impor todas as coisas sobre nós, até tirar de você o controle dos seus filhos. Até que eles possam escolher o sexo e mudá-lo sem o seu consentimento ou aprovação, independente do que você pense ou deixe de pensar. E talvez vai chegar o dia que, se você ensinar a Bíblia para o seu filho, você estará cometendo um crime, porque ele tem que ser livre para escolher o que ele quiser, inclusive a sua religião. E aí? A proposta, para muitos, é aceita hoje de bom grado, porque são bonitinhos, são moderninhos, são crentes de esquerda, são crentes liberais, né? É o que nós estamos vivendo hoje. E aí? Vai ficar calado? Vai aceitar isso fácil? Eu não vou. Gosta de mim, gosta, não gosta, um abraço. Vai procurar a tua turma.
Não vou aceitar isso calado. A proposta é de Satanás. Satanás não brinca. Satanás está por trás dos governos mundiais, você não sabe disso? Satanás está por trás de tudo que está acontecendo no nosso país, você não percebe isso? Então, amado, é com você. A proposta é feita para você. A proposta foi feita a Moisés e Arão, aos líderes. E tantos líderes hoje calam a boca, ou consentem, e o ditado antigo é que quem cala consente, por isso que eu não calo. Posso até errar de vez em quando, mas calar eu não calo. Omitir jamais. É melhor errar do que omitir. É melhor errar do que ser um banana. Omitir não vou. Então eu preciso que você entenda essa proposta. Deserto é coisa para homem. Então vamos só nós, deixa as crianças aqui. Tudo bem, deixa aqui. Deixa no colo do capeta. Ele cuida, ele entretém, ele distrai, ele domina, ele aprisiona e depois são deles. Deixam de ser seus filhos. São muito moços, muito jovens para ter responsabilidade. Quantas vezes eu já vi ao longo dos anos pais na igreja tratarem assim os seus filhos, não é? Deixando de levá-los à escola bíblica, deixando de levá-los à geração vida. Por que seu filho não veio? Porque hoje ele não quis. Hoje ele quis ficar em casa vendo desenho. É porque você o entregou a Satanás. Você deixou que a vontade dele prevalecesse. Você deixou que ele decidisse por você. A decisão é sua. Criança não tem escolha nessa idade não, irmãos. Criança não tem domínio próprio, criança não tem siso. Nós é que decidimos. Mas quantas vezes eu vi isso ao longo do tempo na igreja? Criança não participa da escola porque está enjoada, hoje ela está cansada, hoje ela teve muita atividade no colégio, sabe? Aí no carnaval leva para o bailinho, matinê, bota fantasia e vai. O mundo não está perdido não, o que está perdido é a igreja, irmão. O mundo sempre esteve perdido. O que está se perdendo é a igreja. São os crentes fracos de hoje em dia, sem firmeza de propósito, sem convicção de fé, sem certeza, cheios de dúvida. É isso que está acontecendo hoje, amados. Mas a proposta está aí. Graças a Deus, Moisés disse não. Não, se não for os filhos, não vamos não. Se não forem os jovens, não vamos não. Porque ele sabia que não há prazer maior no mundo que na presença de Deus. E que adianta eu estar bem e perder a minha casa? E que adianta você ter sucesso? Eu vou fazer essa proposta. Alguém quer? Olha, eu te ofereço aí todo o sucesso do mundo, todo o dinheiro do mundo, toda a prosperidade do mundo, mas você vai ficar sozinho. Não tem nem mulher nem filho junto contigo. Você perdeu a tua casa. É o que Jesus disse. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? A alma, ela está acompanhada, amados, para quem tem família. É a tua alma, é a alma do teu filho, da tua filha, é a da tua esposa, do teu esposo, dos teus netos. Não adianta você ser salvo e os outros todos irem para o inferno. Então, o que Faraó está propondo é mais ou menos isso. E o que a Bíblia diz é que os nossos jovens não são assim tão inocentes como você imagina, tão frágeis, não. É criança, deixa ela, é criança. Irmãos, as crianças hoje dão banho na gente, irmãos. Eles sabem muito mais do que você pensa que sabem. São muito mais capazes do que você imagina que são. Talvez há 20, 30 anos atrás a realidade fosse outra. Hoje a criança já nasce com o olho aberto, irmão. É ou não é? Já viu criança nascer hoje com o olho aberto? Antigamente nascia, ficava fechado, uma semana, o olho da criança fechado. Alguém é desse tempo aqui? Criança não abriu o olho, né? E agora não, já nasce falando daqui a pouco com o médico. Ei, tá me dando tapa por quê? Né? Só falta isso acontecer. E é possível que venha a acontecer. Porque as nossas crianças podem muito mais do que a gente imagina. E a gente está poupando as crianças de Deus. Não poupa do videogame, não poupa do futebol, não poupa da saída com os amigos, mas poupa de Deus. Não, ele não precisa estar tanto na igreja, não. Parece fanático, né? De vez em quando ele vem, Deus cuida.
Não, isso aí é você largando o teu filho com Faraó. Você está se salvando, mas o teu filho está se perdendo. Por inabilidade sua de ser pai, de ser mãe, de impor aquilo que tem que ser imposto. Enquanto você ainda tem o pátrio poder, enquanto o Estado não tira de você esse pátrio poder e não está longe disso acontecer. A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 2, no versículo número 14, vamos ler, o apóstolo João falando sobre os jovens. Ele não diz assim, os jovens, coitadinhos, não sabem o que fazem e tal. Não. O que ele diz? 1 de João 2,14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. João acha que os jovens são fortes. Crianças hoje são fortes. E a gente é que acha que são fraquinhos. Não, coitadinho, deixa aproveitar a vida. Quando ficar velho, vai para a igreja. Quanta gente tem esse pensamento por aí? Hã? Tem gente no mundo que é assim, não, você prega o evangelho, não, eu estou muito jovem ainda, deixa eu aproveitar, deixa eu tomar mais uns goró, deixa eu encher mais a cara. Quando eu tiver velho, aí eu vou para a igreja, que aí eu vou terminar meus dias. Não, irmão. A hora é agora. E os jovens são fortes e podem muito bem lidar com isso, e pelo contrário, o que a Bíblia diz é que eles deveriam se tornar o padrão. Veja o que Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo número 12, ele diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quem isenta os jovens e crianças somos nós. Paulo, a Bíblia não isenta, não. Paulo vira para Timóteo, jovem, e diz assim, você vai ser o padrão. Você vai se esforçar para você ser bom, para você ser reconhecido. Não tem essa de que, não, coitadinho, deixa ele, aproveita, deixa ela. Não, amado. Está na hora de fazer o que tem que ser feito e não ceder a essa proposta. E por fim, e não menos importante, a última proposta de Faraó em Êxodo capítulo 10, no versículo número 24. Êxodo capítulo 10, verso 24, está escrito, então Faraó chamou a Moisés e lhe disse, e presta atenção, cada proposta dessa era seguida por um não, né? Moisés não aceitava, aí vinha uma praga. Aí ele então propunha outra, aí vinha uma praga, e assim ia a coisa, né? Então aqui diz assim, olha, chamou Moisés e disse, ide, servi ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Olha, ele cedeu. Ele agora diz assim, tá bom, pode levar as crianças, vocês são muito chatos, não aceitam nada que eu proponho, então tá bom, levem as crianças, levem os jovens, levem todo mundo. Agora, só não vai levar o seguinte, os bens. Os bens vão ficar aqui no Egito. Podem levar tudo que você quiser, mas o bem não, o dinheiro não. O dinheiro você deixa na mão do diabo. Amado, sirva a Deus, mas deixe seus bens com o diabo. Que tal a proposta? Legal? Tem gente aceitando. Tem gente aceitando. Serve a Deus, mas não tem coragem de ser dizimista. Por quê? Porque quer deixar os bens com o capeta. É melhor entregar na mão de Deus aquilo que Deus me deu. Porque eu não entrego a Deus, vem o diabo e toma. É simples. Tudo que eu não entrego para Deus, vem o diabo e leva. Então é muito simples a relação. Sirva a Deus, mas deixa a tua conta bancária, deixa o teu dinheiro, deixa o teu salário na mão de Satanás. É a última cartada do diabo nessa tentativa de barrar a saída do povo do Egito. Então eu não posso reter vocês, tudo bem, mas eu quero pelo menos administrar os seus bens. E, amados, isso é um problema ainda hoje. Ainda hoje tem gente cedendo à proposta do diabo, cedendo a essa exigência, não é? Tudo bem, eu libero você, mas você deixa os teus bens comigo. Ele propõe que a gente sirva a Deus e, ao mesmo tempo, o nosso dinheiro fique investido no Egito. É razoável? Não, não é. É uma proposta? Sim, é. Posso aceitá-la ou não. Eu é que devo escolher. O que a Bíblia diz em Mateus 6, 21? Vamos ler. Mateus capítulo 6, versículo número 21. Mateus 6,
Evangelho de Mateus 6, verso 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ligação, tesouro, coração, bens, coração. Se eu deixar os meus bens no Egito, aonde fica o meu coração? No Egito. Segundo ensinou Jesus. O meu coração acompanha o meu tesouro acompanha o meu coração. Se eu botar o meu tesouro nas mãos do diabo, o meu coração fica vinculado ali. Mas se eu botar o meu tesouro nas mãos de Deus, aonde fica o meu coração? Nas mãos de Deus. Por isso Deus disse, ajuntem tesouros lá no céu, porque lá não tem traça, não tem bicho, não apodrece, lá está no Senhor, e o teu coração fica lá também. Aonde eu guardo o meu tesouro. Se o meu dinheiro não serve a Deus, eu também não sirvo. A proposta de Satanás é enganosa ao extremo. Ele diz, está bem, podem ir adorar a Deus, podem ir com as crianças, com todo mundo, mas o dinheiro fica comigo. Eu repito para você o conceito, se o meu dinheiro não serve a Deus, eu também não sirvo. Não há como, não, eu sirvo a Deus, mas meu dinheiro é para os meus próprios interesses. Eu faço dele o que eu quiser. Não, se eu não sirvo, se o meu dinheiro não serve, eu também não sirvo a Deus. Então a proposta de Satanás é completamente ridícula, completamente antibíblica e que deseja, na verdade, aprisionar. E aí eu não posso deixar no Egito aquilo que eu devo consagrar a Deus. Como vou deixar os meus bens no Egito, se os meus bens deveriam ser consagrados ao Senhor? Se fazem parte da minha adoração. Ele diz, pode ir adorar, mas o dinheiro fica. O dinheiro também adora a Deus, irmãos. É melhor o dinheiro adorar a Deus do que a gente adorar o dinheiro. O que você acha? Mas há muita gente que inverteu essa situação. Então a proposta continua indecente e continua enganando, infelizmente, muita gente. Para terminar, volta lá em Êxodo 10, agora leia o versículo 26, para que você fique com a resposta de Moisés. No verso 26 ele diz, e também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Moisés diz assim, é impossível aceitar essa proposta, porque os nossos bens, eles vão conosco, porque a gente vai servir a Deus com eles. Entende isso? Você serve a Deus não só com a sua vida, mas também com os seus bens, com aquilo que você possui. Qualquer alternativa a isso é uma proposta enganosa de Satanás. Essa foi a resposta. Satanás não fica com nenhuma unha da minha vida. O diabo não fica com nenhuma unha do que eu tenho. Faz essa escolha, meu irmão. Faz essa opção hoje. Diga para o diabo, você não tem poder mais na minha vida financeira, nos meus bens, naquilo que Deus me deu. Você não vai ficar com nenhuma unha. Por menor que ela seja, ela não vai pertencer a você. Para cada uma dessas propostas, cabe a cada um de nós dizer sim ou não. O que você escolhe hoje? Sim ou não? Eu digo não. Diga não também. Não aceite essa proposta. Não negocie com o diabo. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai, eu quero pedir a Tua bênção sobre a Tua igreja, meu Deus, sobre cada irmão que ouviu a Tua palavra, para que ela agora faça lugar no nosso coração, transformando a nossa vida, as nossas ideias, os nossos pensamentos, para que elas afetem as nossas decisões. Cada proposta, Pai, ela é uma decisão. A resposta à proposta requer uma decisão. Eu não quero deixar as minhas crianças, os meus filhos no Egito. Eu não quero deixar os meus bens no Egito. Eu não quero compactuar com o Egito de maneira alguma. Eu não quero estar na igreja e ao mesmo tempo no mundo.
Pai, livra-nos desse engano, Senhor. Livra-nos destas propostas indecentes e que o teu filho e a tua filha tenham hoje o discernimento e a autoridade para dizer não a Satanás. Você não vai ficar com os meus filhos. Você não vai ficar com os meus bens. Eu não vou servir ao Senhor e ao mesmo tempo ao diabo. Eu não vou misturar a igreja com o mundo. Dá essa autoridade aos teus filhos, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos...